Como tornar o seu pensamento obediente a Cristo? A primeira coisa que eu quero te falar é que tornar o seu pensamento obediente a Cristo é uma decisão sua. É uma decisão que você é que tem que tomar. Outra pessoa não pode fazer isso por você. O Espírito Santo te ajuda nesse processo, mas você é quem decide. Você é quem diz assim: eu quero tornar o meu pensamento obediente a Cristo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos o domínio sobre os nossos pensamentos. A mente é sua, Deus deu ela para você. Então você tem esse poder de controlar a sua mente, de dizer: eu quero pensar nisso ou eu não quero pensar nisso. É claro que tem pensamentos que vêm assim, que você não programa, você não projeta, mas eles vêm. Só que o fato dos pensamentos surgirem não significa que você precisa aceitá-lo. Você pode rejeitar os pensamentos que você não quer e que você acha e sabe que não convém. Então, isso aqui é uma decisão sua. Você é quem decide tornar os seus pensamentos obedientes a Cristo. Algo que eu percebo assim, que eu particularmente tenho dificuldade com isso. Hoje eu tento lidar e sei lidar melhor, porque eu já sei que isso acontece. Mas eu não sei se já aconteceu com você, que de tanto um pensamento insistir, você não quer pensar naquilo. Mas o pensamento vem de modo tão insistente e você luta, resiste, mas chega um tempo que você acaba sendo vencido pelo cansaço. E aí você diz assim: eu desisto, eu não vou mais insistir em não pensar nisso porque eu estou cansada. Então você acaba sendo vencido pelo cansaço. Isso acontece muito comigo. Tem pensamentos que vêm assim, de modo bem corriqueiro, e eu não quero pensar nisso. Eu passei por um período mesmo aqui, nessa casa, que eu comecei a ter pensamentos de coisas passadas. Pensamento de rejeição, de pessoas que me fizeram mal, de pessoas que maquinaram algo contra mim, de pessoas que me desprezaram. E eu comecei a pensar naquilo, e aquele pensamento foi vindo, e eu resistindo, eu te resisto em nome de Jesus. E eram pensamentos bem insistentes que eu estava cansada já de lutar. Passou-se um bom tempo assim. Até que chegou um dia que eu levantei assim. Sabe aquele dia que tu amanhece assim, revoltado? Eu falei: olha, coloquei as mãos em minha cabeça, porque você tem autoridade sobre a sua vida. Então você pode fazer isso. Eu coloquei as mãos em minha cabeça e falei: Satanás, esses pensamentos têm vindo de você, e eu sei disso. Por isso eu te resisto agora, e foi só até hoje essa palhaçada. Acaba hoje. Eu não vou mais ficar pensando nisso. Isso já se passou, não faz mais parte da minha vida. Essas pessoas não estão mais caminhando junto comigo. E ainda que estivesse, eu não aceito mais esse tipo de pensamento contrário aqui em minha mente. Eu torno agora os meus pensamentos cativos e faço com que eles obedeçam a Cristo. Eu tenho certeza que a vontade dele é que os meus pensamentos sejam pensamentos de paz e não de mal. Então eu comecei a verbalizar, me posicionei mesmo, e foi aí que aquele pensamento começou a sair. Então, de fato, foi algo espiritual. Tem pensamentos que vêm que são produzidos pela sua mente mesmo. Nem tudo é um inimigo. Tem coisas que a sua mente produz, tem pensamentos que a sua mente produz. Mas naquele caso, eu sabia que tinha as mãos do inimigo ali. Então eu não aceitei. Eu rejeitei mesmo, me posicionei, falei, até que o pensamento foi saindo e eu voltei ao normal, porque estava insuportável. Eu estava ficando sufocada com aquilo estava me fazendo mal, eu não estava bem com aquilo ali. Então eu comecei a resistir. O que é que a palavra diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você tem que se sujeitar ao Senhor. Coloque em oração, entregue ao Senhor os seus pensamentos. Se sujeite a ele, esteja cativo à vontade de Deus, seguindo as ordens de Deus e a direção de Deus. Resista ao diabo. Você precisa insistir, resistir, porque o diabo é insistente, pode ter certeza. Ele vai tentar, até que ele consiga te vencer pelo cansaço. Então eu observo muito isso aqui quando se trata dos meus pensamentos. Ele insiste, até que eu diga assim: eu não consigo, eu não resisto. Então, hoje eu aprendi a dizer assim: eu te resisto agora, em nome de Jesus. Eu te resisto agora, esse pensamento não pode estar aqui, eu não quero eles aqui.
E isso me ajudou a controlar muitas coisas, assim, em relação a muitas áreas. Eu penso muito, a minha mente produz muito. Tenho dificuldade para me desligar, até quando eu vou dormir, porque eu fico criando coisas, meu cérebro é criativo, então eu fico criando, colocando coisas no papel, e tendo ideias de vídeos, e escrevendo coisas, e música, e textos. Então, às vezes, eu me vejo, assim, muito acelerada. E eu tenho certeza que Cristo não quer que eu fique assim, acelerada, ainda que eu esteja produzindo coisas boas, que vão agregar valor, tanto em minha vida quanto na vida dos outros, mas eu tenho certeza que Cristo não quer me ver assim. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Quando eu vejo que eu estou muito assim, opa, vou colocar aqui um fundinho musical. Até na questão de ouvir louvores, esses dias, essa semana, eu praticamente não escutei. Eu desacelerei, porque até isso acaba me deixando bastante agitada. Porque tem louvores que são agitados, ou que me lembram momentos da minha vida, que me lembram fases que eu vivenciei ou que eu irei vivenciar. Então, essa semana mesmo eu passei uma semana assim, no silêncio. Uma semana no music, sem música. Eu estou colocando apenas aqueles fundos musicais, assim, bem tranquilos, bem suaves, para eu poder desacelerar um pouco, porque tem épocas que é assim. Então não é bom a gente ficar assim, muito ansioso, correndo demais, com aqueles pensamentos muito acelerados, porque eu tenho certeza que Cristo não quer que a gente viva assim. Você vê que Jesus era manso e humilde, e eu creio que os hábitos dele contribuíam para que ele fosse assim. Então é sempre bom a gente ler e meditar na história de Jesus. Observe os hábitos de Jesus, o que ele fazia, como ele andava, quais eram as pessoas que ele andava ali em seu círculo, em seu convívio. Isso ajuda bastante. A palavra de Deus nos norteia em vários aspectos de nossas vidas. Por isso é tão importante você meditar. Então, sempre que você tiver um pensamento que você não quer, que você sabe que não convém, que não é para ele estar ali, você vai dizer assim: eu te resisto agora em nome de Jesus. Esse pensamento não vai ficar aqui em minha mente, porque neste momento eu decido tornar os meus pensamentos cativos e fazer com que eles obedeçam a Cristo. Então você vai verbalizar que você rejeita aquele pensamento. Pode ser qualquer pensamento que você não quer ter. Você vai verbalizar que você rejeita, porque a sua palavra tem poder. Então, quando você fala, você está usando de autoridade sobre si mesmo. Então, uma das formas que eu utilizo para tornar a minha mente obediente a Cristo é isso aqui que eu estou falando para vocês. E é uma luta diária, porque todos os dias vai ter algum pensamento, vai ter alguma coisa, alguém vai fazer algo contra você, ou às vezes você mesmo implica com alguém. Acontece, porque nós não somos perfeitos, então vão acontecer coisas, situações, e então você tem que ter as estratégias para poder vencer todos os dias. Isso é algo que vai acontecer em todo o tempo, enquanto vida você tiver aqui nessa terra, vai ser assim. Então nós precisamos pegar as armas que o Senhor nos deu e entrar na batalha. Então é isso, gente. Eu espero ter te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.